Tudo o que você viveu até aqui tem um propósito diante de Deus. Como Paulo escreveu, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Inclusive aquilo que você não entende, inclusive aquilo que partiu o seu coração e inclusive aquilo que pareceu injusto demais para um ser humano carregar. Nada na sua jornada chega sem permissão. Nada toca a sua vida sem que antes passe pelas mãos daquele que conhece o fim desde o começo. Há dores que você tentou silenciar, memórias que preferiu esconder, capítulos que gostaria de apagar. Mas diante de Deus, até aquilo que você considera fracasso se torna matéria-prima para a transformação. Paulo sabia disso profundamente. Ele não falava de fé e propósito a partir de teorias, mas a partir de cicatrizes. Ele disse: é através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. A fé não nasce nos dias ensolarados. A fé nasce quando o chão desaparece. Ela se molda quando você olha para o futuro e não vê nada, mas mesmo assim dá o próximo passo. Quando o coração está cansado, mas o espírito ainda sussurra. Continua. A fé que Paulo ensina não é emocional, é existencial. É a fé que permanece quando as respostas não vêm e quando o silêncio de Deus parece longo demais. Enquanto você ouve o som dessa chuva, talvez venha à sua mente algo que você tentou esquecer. Uma estação que te arrancou forças, um período em que tudo parecia ruir, decisões que trouxeram feridas, perdas que deixaram marcas. Talvez existam situações que você nunca conseguiu explicar, sentimentos que ninguém entendeu, lágrimas que você derramou sozinho. Mas Paulo revela algo que muda essa perspectiva. Deus não desperdiça dor. Cada lágrima, cada noite difícil, cada oração sufocada se torna parte de uma obra maior que você ainda não consegue ver, mas que está sendo construída. Paulo afirmou que o nosso homem exterior se desgasta, mas o interior se renova dia após dia. Ele não disse isso porque era forte. Ele disse isso porque viveu o desgaste. Ele conheceu a dor real. Prisões, açoites, traições, acusações, solidão, tempestades que quase tiraram sua vida. Mas foi nesses momentos que ele experimentou o renovo do espírito. Não como um alívio momentâneo, mas como uma força interna que não depende de circunstâncias. Uma força que vem quando você está por um fio, mas ainda assim Deus te sustenta. E é exatamente nessas lutas, nas que ferem o orgulho, quebram a autossuficiência e expõem as fragilidades, que o Espírito dá origem à nova vida. Essa é a vida de que Paulo fala em Efésios: despojar o velho homem e revestir-se do novo, criado segundo Deus em justiça e santidade. A nova vida não nasce quando tudo melhora. Ela nasce quando você se rende, quando você para de tentar controlar o que não pode, quando você reconhece que precisa ser refeito, quando você entende que não é sobre força humana, mas sobre entrega espiritual. Por isso, nada do que você enfrentou foi em vão. O Deus que consolou Paulo na prisão é o mesmo que consola você nos seus desertos emocionais. O Deus que sustentou Paulo nos naufrágios é o mesmo que te sustenta nas suas tempestades internas. O Deus que levantou Paulo das perseguições é o mesmo que te levanta das dores que tentaram te quebrar. Deus não abandonou nenhum detalhe da sua história. Ele está trabalhando agora, exatamente onde você achou que tudo estava perdido. E enquanto a chuva continua caindo, deixe o seu coração respirar, deixe a mente desacelerar, deixe o peso dos últimos dias escorrer para fora. Hoje vamos caminhar juntos com Paulo pelas Escrituras. Vamos enxergar como a fé é formada em passos pequenos,
como a força nasce na vulnerabilidade. Como a nova vida floresce quando você decide soltar o que te prende, e como cada capítulo da sua história, até os que você evita revisitar, se torna uma lição escrita pelo próprio Espírito. Este é um momento de pausa, de rendição, de preparação para algo que Deus quer revelar. Acalme a alma, respire fundo. A jornada começou e você não está caminhando sozinho. A fé sempre foi descrita nas Escrituras como um caminho e não como um destino imediato. Quando Paulo fala sobre fé, ele não descreve um sentimento repentino, nem uma emoção passageira. Ele descreve um processo contínuo, uma jornada que se estende por dias bons, dias difíceis e dias em que o coração parece incapaz de continuar. A fé, na visão paulina, é construída em movimento. É uma estrada que exige passos, mesmo quando os passos parecem pequenos demais para fazer diferença. Paulo entendia profundamente essa realidade, porque sua própria história foi marcada por transições. Antes de ser um apóstolo, ele era Saulo, alguém que caminhava na direção oposta ao propósito de Deus. Mas a fé começa exatamente assim, quando Deus interrompe caminhos antigos para abrir caminhos novos. A estrada rumo à fé não começa na força, começa na interrupção. Não começa na clareza, começa no encontro. A fé nasce quando Deus encontra você no trajeto e revela algo que transforma a forma como você enxerga tudo. Talvez, ao olhar para a sua própria vida, você perceba que existem caminhos que você não planejou trilhar. Mudanças que vieram sem aviso. Direções que só surgiram porque tudo desmoronou antes. Mas é assim que a fé opera. Ela não depende do que você vê, mas de quem caminha com você. E Paulo declara: andamos por fé e não por vista. Essa é uma das maiores afirmações espirituais da Bíblia, porque ela mostra que a fé não se alimenta do que os olhos enxergam, se alimenta da confiança no caráter de Deus. Paulo enfrentou inúmeras situações em que a única opção era continuar caminhando. Ele não tinha respostas imediatas. Ele não tinha garantias visíveis, ele não tinha confirmações palpáveis, e ainda assim ele avançava. Ele sabia que a fé não pede explicações, ela pede entrega. A fé verdadeira não surge quando Deus explica tudo. Ela surge quando você decide confiar, mesmo sem entender nada. E talvez esse seja exatamente o ponto em que você está agora. Um ponto da vida em que você continua andando, mas sem muita certeza sobre o que virá. Um ponto em que você faz o que precisa fazer, mas por dentro luta contra incertezas. Um ponto em que você já orou muito, já tentou muito, já entregou muito, mas ainda não viu o resultado que esperava. Esse lugar, que muitas vezes nós chamamos de confusão, Paulo chama de caminho da fé. A fé é um movimento silencioso. Ela cresce nos detalhes que ninguém vê. Cresce nas escolhas diárias, nos pensamentos alinhados, nas decisões que você toma quando ninguém está assistindo. E Paulo nos lembra que a fé genuína é provada. Ela é colocada à prova em tempestades, em renúncias, em noites de oração, em dias de espera. Não existe fé verdadeira sem testes. Não existe caminhada espiritual sem atravessar terrenos instáveis. Mas existe uma promessa que sustenta todos os que caminham pela fé. Deus nunca deixa você caminhar sozinho. E Paulo experimentou isso inúmeras vezes. Ele testemunha: o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Essa declaração não nasceu em momentos fáceis. Nasceu em momentos em que qualquer outro teria desistido. Quando tudo parecia perdido, Deus estava lá. Quando todos o abandonaram, Deus permaneceu. Quando as forças acabaram, Deus o levantou. E o mesmo acontece com você.
mesmo quando você não percebe, mesmo quando você acha que está atravessando algo sozinho. A fé que Paulo ensina não depende de sentir Deus, depende de saber que Ele está presente, mesmo quando seus sentidos estão cansados demais para perceber. A fé olha para dentro e encontra uma verdade que não muda. Deus é fiel. É por isso que Paulo consegue dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele não diz: entendi tudo, nem nunca tive medo, nem nunca duvidei. Ele diz: guardei a fé. Guardar a fé não significa nunca ter fraquezas. Significa não abandonar a confiança em Deus, mesmo quando o mundo tenta arrancá-la de você. Caminhar pela fé implica aceitar que haverá momentos de silêncio, momentos de espera, momentos de incerteza, mas também haverá momentos de revelação, de renovo, de clareza divina. A fé amadurece nesses ciclos. Ela cresce quando você continua orando mesmo sem respostas, quando continua servindo mesmo sem reconhecimento, quando continua obedecendo mesmo sem entender o porquê. E ao longo dessa jornada, algo profundo acontece dentro de você. Sua percepção muda, seu coração muda, suas prioridades mudam. A fé começa a reorganizar a alma. A fé cria raízes e, de repente, você percebe que está mais forte do que imagina, que suporta coisas que antes te quebrariam, que permanece firme onde antes você desistiria. Essa é a obra silenciosa do Espírito, um trabalho interno que só quem vive consegue compreender. Agora, eu faço uma pergunta para você refletir. Qual parte do caminho da fé Deus já começou a iluminar na sua vida? O que Ele já te mostrou no meio do processo? O que Ele tem transformado em silêncio dentro de você? Às vezes, reconhecer isso já é uma forma de cura, já é uma forma de renovo, já é uma forma de continuar caminhando. Se alguma parte deste trecho falou com você, compartilhe nos comentários a área em que você mais percebe Deus trabalhando na sua fé. Porque aquilo que você escreve pode fortalecer alguém que também está caminhando, mas ainda não conseguiu perceber o que Deus está fazendo. E agora seguimos juntos para a próxima etapa, onde Paulo nos mostra que a força espiritual não nasce nos dias leves, mas justamente nas lutas que tentam nos parar. A vida cristã não se fortalece nos dias fáceis. Ela se fortalece nas batalhas em que você acha que não vai suportar, mas mesmo assim, continua de pé. Paulo entendia isso mais do que qualquer pessoa. Ele não apenas passou por lutas, ele foi moldado por elas. Cada golpe, cada tribulação, cada perda, cada perseguição, tudo isso se tornou parte da obra que Deus estava construindo dentro dele. E é sobre esse processo, esse fogo que forma a alma, que entramos agora. A maioria dos seguidores de Jesus deseja força espiritual, mas poucos compreendem onde essa força nasce. Ela não nasce quando as circunstâncias estão alinhadas, quando tudo funciona como você imaginou, quando as portas se abrem sem resistência. A verdadeira força nasce na contradição. Nas estações em que você ora e parece que nada muda. Nos períodos em que a alma está cansada, mas o espírito continua insistindo. Nos momentos em que você é empurrado para lugares que nunca teria escolhido, mas onde Deus decidiu te ensinar algo que você não aprenderia de outra forma. Paulo sabia que muitas pessoas confundem lutas com abandono. Mas para Deus, luta nunca significou ausência. Luta é terreno de formação. Ele escreve: a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Isso significa que aquilo que te faz sofrer também é aquilo que te constrói.
Mesmo que você não consiga ver agora, há um processo acontecendo no invisível, um amadurecimento interno que só se revela quando você olha para trás e percebe que sobreviveu ao que achou que destruiria você. Paulo viveu perseguições intensas. Ele foi rejeitado por pessoas que antes o admiravam. Foi traído, foi atacado, foi difamado, foi desacreditado. Passou noites em claro, foi apedrejado, passou fome, passou frio, passou por naufrágios, enfrentou prisões que pareciam sem saída. Mas em nenhum relato Paulo fala dessas experiências como derrotas. Ele fala delas como testemunhos da força de Deus. Ele não dizia, isso me destruiu. Ele dizia, isso me fortaleceu. Porque é exatamente isso que acontece quando Deus entra no meio da dor. Ela deixa de ser fardo e se torna propósito. Talvez você esteja justamente em uma fase assim. Uma fase em que tudo parece difícil demais. Uma fase em que as lutas são constantes, as perdas parecem acumuladas, a alma pesa, o peito aperta e os pensamentos ficam desorganizados. Pode ser que você esteja enfrentando conflitos internos, sentimentos que você não sabe mais como administrar, lembranças que doem, decisões que te exauriram. Ou talvez as lutas sejam externas, questões familiares, relacionamentos tensos, ambientes de trabalho opressores, problemas financeiros, diagnósticos inesperados. Seja qual for a batalha, eu quero que você escute algo. Deus não deixou você sozinho nela. Ele nunca abandonou seus filhos no campo de batalha. E se Paulo, mesmo vivendo o que viveu, conseguia dizer, o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, então você também pode ter certeza de que Deus está com você agora. Na vida espiritual, as lutas não são obstáculos, são instrumentos. Elas revelam quem você é, mas principalmente revelam quem Deus está te tornando. A luta expõe a fraqueza, mas também expõe a força que Deus coloca dentro de você. A luta revela onde o seu coração ainda precisa de cura. A luta revela o que você está segurando e precisa entregar. A luta revela onde ainda há orgulho, onde ainda há medo, onde ainda há feridas que precisam ser tratadas. Deus usa as batalhas para limpar, reorganizar, amadurecer e fortalecer. Paulo sabia que força verdadeira não é a capacidade de parecer firme, não é a habilidade de esconder o que sente. A verdadeira força é saber onde encontrar consolo. É saber onde descansar quando o corpo e a alma chegam ao limite. É saber quem carrega você quando suas próprias forças acabam. Deus não te chamou para ser invencível, Deus te chamou para depender. Às vezes, você olha para suas lutas e pensa, eu não aguento mais. Mas Paulo diria, é justamente aí que a força nasce. É quando você pensa que acabou que Deus começa. É quando você se desespera que o Espírito age. É quando você está no ponto mais fraco que Deus revela, o ponto mais forte dele. Foi por isso que Paulo afirmou, quando sou fraco, aí é que sou forte. Ele não glorificava a fraqueza. Ele glorificava o Deus que o sustentava nela. E talvez você esteja se perguntando, por que Deus permite lutas tão intensas? A resposta, embora pareça dura, é cheia de amor. Porque Ele está te preparando. Ele está te alinhando com um propósito maior do que você consegue enxergar. Ele está criando raízes profundas. Ele está dando densidade espiritual. Ele está colocando em você uma força que não balança com ventos. A luta é o forno onde Deus queima o que não serve e fortalece o que deve permanecer. Há vitórias que só existem para quem não desiste. Há níveis de fé que só são alcançados por quem passa pelo fogo. Há maturidade que só nasce
quando o coração é confrontado. E há profundidades do espírito que só se revelam quando tudo ao redor fica escuro. E mesmo assim você continua caminhando. Paulo nunca foi o mesmo depois das suas lutas. E você também não será. A dor está transformando você, está refinando seu caráter, está ampliando sua sensibilidade espiritual, está ensinando você a ouvir a voz de Deus no silêncio, a confiar mesmo quando não vê, a permanecer mesmo quando tudo dentro de você grita para desistir. Agora, eu quero te convidar a fazer uma pausa. Não para fugir da luta, mas para olhar para ela com a perspectiva certa. Pergunte ao seu coração: o que Deus está formando em mim através disso? Pergunte ao Espírito: o que o Senhor quer que eu enxergue aqui? Muitas vezes, a resposta não vem imediatamente, mas a própria pergunta já muda o ambiente interno. Se você está enfrentando uma batalha agora, escreva apenas: estou no caminho da fé. Não precisa explicar, não precisa se expor. Esse simples ato já é uma oração, já é um passo de fé, já é uma declaração espiritual de que você não está desistindo. E seguimos juntos, porque Paulo ainda tem muito a nos mostrar sobre como Deus transforma lutas em força, dor em propósito e processos em renovo profundo. A nova vida no Espírito não começa quando tudo ao redor muda. Ela começa quando algo dentro de você começa a despertar. Este despertar não é uma emoção passageira, é uma transformação profunda. Paulo descreve essa mudança como um processo consciente e espiritual. Despojar o velho homem e revestir-se do novo, criado segundo Deus em justiça e santidade. Essas palavras não são poéticas, são cirúrgicas. Elas apontam diretamente para a parte da alma que resiste à mudança e, ao mesmo tempo, para a parte que anseia por ela. Antes de falar sobre o novo, Paulo deixa claro que existe um velho que precisa ser deixado para trás. Ele não fala de roupas, comportamentos isolados ou pequenas atitudes. Ele fala de estruturas internas. Ele fala de pensamentos que você abraçou por anos, de respostas automáticas que você desenvolveu para se proteger, de feridas que moldaram seus hábitos, de medos que condicionaram suas escolhas. O velho homem é aquilo que você se tornou tentando sobreviver, mas que agora impede você de viver plenamente. A nova vida no Espírito não é um embelezamento do que já existe. Não é uma versão melhorada do que você era. É um recomeço completo. É Deus entrando na sua história e dizendo: eu vou te refazer por dentro. E essa obra começa quando você reconhece que não consegue mudar sozinho. Quando você percebe que precisa ser guiado, moldado e reconstruído pelo Espírito. Assim como um vaso é quebrado antes de ser refeito, a alma também passa por momentos de ruptura antes da transformação. Talvez você tenha passado por situações que quebraram coisas dentro de você, expectativas, relacionamentos, planos, ilusões. Mas aquilo que quebra na presença de Deus não se perde. Se torna base para um novo começo. O Espírito não trabalha com perfeição, ele trabalha com sinceridade. Ele não exige força, ele exige entrega. Paulo sabia disso. Ele próprio viveu uma ruptura radical quando deixou de perseguir cristãos para se tornar um dos maiores anunciadores do Evangelho. A mudança dele não foi apenas externa, foi interna, profunda, espiritual. Foi um reordenamento total da identidade. E esse mesmo processo, ainda hoje, continua acontecendo em cada pessoa que decide abrir espaço para o Espírito agir. Ele próprio viveu uma ruptura radical quando deixou de perseguir cristãos para se tornar um dos maiores anunciadores do Evangelho. A mudança dele não foi apenas externa, foi interna,
profunda, espiritual. Foi um reordenamento total da identidade. E esse mesmo processo, ainda hoje, continua acontecendo em cada pessoa que decide abrir espaço para o Espírito agir. A renovação que Paulo descreve começa na mente. Ele escreve: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que a mudança espiritual não acontece apenas no coração. Ela acontece nos pensamentos, nos padrões mentais, nas narrativas que você alimenta. A mente renovada é uma mente que aprende a reagir diferente, que deixa de se prender ao passado, que abandona velhos argumentos que justificavam a dor, que para de repetir palavras que machucam a si mesma, que deixa de enxergar a vida pelas lentes da ferida e passa a enxergar pelas lentes do propósito. A nova vida também envolve o coração. O coração é o lugar onde as intenções são guardadas, é onde a vontade é formada. O Espírito trabalha no coração, removendo o que é pesado, desalinhado, endurecido. Ele tira camadas antigas de orgulho, medo e ressentimento. E ele coloca sensibilidade, paz, humildade, clareza. O coração que antes reagia com impulsos começa a reagir com sabedoria. O coração que antes se fechava começa a confiar. O coração que antes carregava culpa começa a receber graça. E então chega o momento em que o Espírito passa a reorganizar a sua vida de dentro para fora. Você começa a perceber pequenas mudanças no seu jeito de pensar, no seu jeito de reagir, no seu jeito de lidar com as situações. Começa a notar que coisas que antes te tiravam do eixo agora já não te dominam. Começa a sentir que aquilo que antes era motivo de desespero agora se torna lugar de oração. A nova vida não chega de uma vez só. Ela se instala, cresce, se aprofunda. Talvez você esteja nesse processo agora. Talvez esteja sentindo Deus mexer em áreas que você deixava escondidas. Talvez esteja percebendo um desconforto que parece te empurrar para uma mudança que você vinha adiando. Talvez esteja sentindo que alguns ciclos estão se encerrando dentro de você. Isso não é confusão. Isso é o Espírito te chamando para ser revestido do novo. E o novo sempre exige coragem. Coragem para deixar o velho morrer. Coragem para abrir mão de padrões que te acompanham há anos. Coragem para enxergar a si mesmo com honestidade. Coragem para entregar ao Espírito aquilo que você guardou por tempo demais. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu me revisto do novo homem. Não é apenas uma frase, é uma decisão espiritual. É um passo simbólico que declara ao seu coração e ao mundo espiritual: eu estou pronto para ser transformado. E seguimos, porque Paulo ainda tem mais a revelar sobre como essa nova vida se torna sabedoria, propósito e maturidade. A vida é uma professora silenciosa. Ela ensina em detalhes, em capítulos, em processos que muitas vezes só compreendemos muito tempo depois. Paulo sabia disso profundamente. E seguimos, porque Paulo ainda tem mais a revelar sobre como essa nova vida se torna sabedoria, propósito e maturidade. A vida é uma professora silenciosa. Ela ensina em detalhes, em capítulos, em processos que muitas vezes só compreendemos muito tempo depois. Paulo sabia disso profundamente. Ele não apenas pregava verdades, ele vivia verdades. Cada etapa de sua história carregava uma lição espiritual que não poderia ser aprendida em livros ou discursos. Era a vida, acompanhada pelo Espírito, moldando um homem para um propósito que ele não imaginava. Quando olhamos para as experiências de Paulo, percebemos que Deus não desperdiçou nada. As perdas formaram compaixão, as perseguições formaram coragem,
Os confrontos formaram sabedoria. As lutas internas formaram dependência. E cada milha percorrida em sua jornada se transformou em uma carta, em um ensino, em um testemunho que até hoje nos fortalece. Paulo se tornou mestre não apenas porque falava bem, mas porque viveu profundamente. A verdade é que a vida também tem ensinado você, mesmo que às vezes você não perceba. Existem capítulos da sua história que você desejou esquecer, mas que na verdade se tornaram sementes de maturidade. Existem pessoas que passaram pela sua vida e deixaram marcas, algumas dolorosas, outras transformadoras, e todas elas, de alguma forma, contribuíram para o que você está se tornando. Talvez você não tenha percebido, mas existem comportamentos que você já abandonou. Existem reações que você já aprendeu a controlar. Existem situações que antes te quebravam e hoje você já consegue enfrentar. Isso não aconteceu por acaso. Foi a vida ensinando. Foi o Espírito fortalecendo. Foi Deus moldando sua alma de um jeito silencioso, mas poderoso. Paulo diz algo profundo em uma de suas cartas. Somos cartas vivas, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Isso significa que a sua vida está dizendo algo, está comunicando algo, está registrando algo no mundo espiritual. Cada dor vencida, cada decisão correta, cada renúncia, cada passo de fé, tudo isso se torna parte da mensagem que Deus escreve através de você. E é justamente isso que transforma a vida em uma escola contínua. O que você viveu ontem se torna combustível para alguém que você vai alcançar amanhã. O que você aprendeu no silêncio pode se tornar resposta para alguém em desespero. A maneira como Deus sustentou você pode se tornar esperança para quem está caindo. Nada é isolado quando Deus está escrevendo. E é justamente isso que transforma a vida em uma escola contínua. O que você viveu ontem se torna combustível para alguém que você vai alcançar amanhã. O que você aprendeu no silêncio pode se tornar resposta para alguém em desespero. A maneira como Deus sustentou você pode se tornar esperança para quem está caindo. Nada é isolado quando Deus está escrevendo. Mas Paulo também deixa claro que nem toda lição nasce da dor. Algumas nascem da constância, nas escolhas simples, nas pequenas fidelidades, nas disciplinas espirituais que parecem pequenas demais para fazer diferença. A vida não te ensina apenas nas grandes tempestades. Ela te ensina nos dias comuns. Quando você continua, quando você permanece, quando você decide fazer o que é certo mesmo sem ninguém perceber. E é importante entender. Maturidade espiritual não é saber muito, é viver profundamente. Paulo não mediu maturidade pelas experiências extraordinárias, mas pelo quanto Cristo era formado dentro dele. Para ele, maturidade não era status, era transformação. Não era imagem, era verdade. Não era aparência, era profundidade. Talvez você esteja em uma fase da vida em que muitas coisas parecem desconexas. Talvez você olhe para trás e veja episódios que não fazem sentido. Mas assim como Paulo, você está passando por um processo divino. Deus está organizando as peças. Ele está alinhando memórias, feridas, respostas, descobertas e experiências para formar algo em você. Algo sólido, algo verdadeiro, algo que não se abala com facilidade. E quando você olha com calma, percebe que algumas das suas maiores dores te ensinaram a cuidar melhor de outras pessoas. Algumas das suas decepções te ensinaram a escolher melhor. Algumas das suas perdas te ensinaram a valorizar coisas que antes você ignorava. O Espírito usa tudo, absolutamente tudo, para amadurecer você. Por isso, em vez de apenas perguntar por que isso aconteceu comigo,
existe uma pergunta mais profunda, mais sábia e mais transformadora. O que isso está me ensinando? Essa pergunta muda o ambiente interno. Ela tira você do lugar de vítima e te coloca no lugar de discípulo. Ela tira você do desespero e te coloca no trilho do propósito. Talvez Deus esteja te ensinando paciência. Talvez esteja ensinando sensibilidade, talvez esteja ensinando firmeza, talvez esteja ensinando dependência, talvez esteja ensinando perdão, talvez esteja ensinando limites. A vida fala muito, mas só entende quem ouve com o Espírito. E agora eu te faço um convite. Olhe para a sua própria história com carinho. Reconheça o quanto você cresceu. Reconheça o quanto mudou. Reconheça quantas batalhas venceu. A vida não te quebrou. Ela te amadureceu. E aquilo que parecia destruição pode ter sido o terreno onde Deus plantou algo que só vai florescer lá na frente. Se enquanto você ouvia esta parte, Deus trouxe alguém ao seu coração, alguém que também está em processo, alguém que precisa enxergar propósito onde só vê dor, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não ignore essa direção. Pode ser que esta palavra seja exatamente o que ela pediu a Deus em silêncio. E agora seguimos para o próximo passo, onde Paulo nos mostra como tudo isso se transforma em um eco espiritual que permanece além da nossa própria vida. Toda caminhada com Deus deixa um rastro. Não um rastro material, não um rastro de conquistas humanas, mas um rastro espiritual, um eco que permanece, que atravessa o tempo, que toca vidas e que continua produzindo frutos, mesmo quando você já não está mais presente na história de alguém. Paulo entendia isso como poucos. Ele sabia que cada oração, cada renúncia, cada lágrima, cada fidelidade, cada escolha de permanecer em Cristo criava um som no mundo espiritual que jamais seria apagado. E é assim também com você. Há momentos na vida cristã em que você sente que está caminhando sem resultados visíveis. Você ora e não vê resposta. Você planta e não vê colheita. Você ama e não recebe retorno. Você permanece fiel e não percebe mudança. Mas o reino de Deus nunca se move pelo que é visível. Ele se move pelo que é eterno. As sementes que você planta no Espírito nunca morrem, elas ecoam. Paulo escreve algo que, por si só, já deveria aquietar qualquer coração inquieto. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nada no Senhor é perdido, nada. Nenhuma oração sincera, nenhuma escolha correta, nenhuma entrega verdadeira, nenhuma batalha vencida em silêncio, nenhuma lágrima que caiu enquanto ninguém via. Tudo isso se torna parte do eco que Deus constrói através da sua história. A verdade é que você já está produzindo eco. Talvez não perceba, mas suas lutas fortaleceram alguém. Suas palavras consolaram alguém. Sua resistência inspirou alguém. Sua fé deu coragem a alguém que estava prestes a desistir. A forma como você se manteve firme quando tudo parecia difícil se tornou testemunho para quem observava de longe. Nada do que Deus faz em você fica só em você. Sempre transborda. E esse eco não depende de você ser perfeito. Paulo mesmo disse: tenho um espinho na carne. Ele tinha fragilidades, limitações, batalhas internas, mas mesmo assim, Deus o usou para escrever cartas que atravessaram séculos. A grandeza do eco espiritual não nasce da força humana, nasce do poder de Deus, agindo através de pessoas comuns que se entregam de maneira extraordinária. Talvez, enquanto você escuta esta mensagem, algo dentro de você esteja despertando. Uma percepção de que sua vida tem peso no mundo espiritual.
uma compreensão de que Deus está escrevendo algo através de você, uma certeza de que existe um sentido mais profundo para aquilo que você viveu, para aquilo que sofreu e para aquilo que superou. E talvez você esteja sentindo também que chegou a hora de dar um passo a mais. Um passo para dentro de uma vida mais profunda com Deus. Um passo para fora de ciclos que já não servem mais. Um passo em direção àquilo que o Espírito tem sussurrado ao seu coração. Esse passo não precisa ser grande, precisa ser verdadeiro. Porque o eco da sua vida começa exatamente aí, quando você decide se alinhar com o que Deus está fazendo dentro de você. Quando você decide não viver mais apenas reagindo ao mundo, mas respondendo ao Espírito. E agora, antes de concluir, eu quero que você permita que uma verdade penetre profundamente na sua alma. Porque o eco da sua vida começa exatamente aí, quando você decide se alinhar com o que Deus está fazendo dentro de você. Quando você decide não viver mais apenas reagindo ao mundo, mas respondendo ao Espírito. E agora, antes de concluir, eu quero que você permita que uma verdade penetre profundamente na sua alma. Você não é um acaso, você é uma mensagem. Sua história não é aleatória, ela está sendo escrita por Deus. E tudo o que ele escreve tem propósito, tem valor, tem destino. A sua vida está ecoando, mesmo que você não perceba. E esse eco continuará tocando pessoas que você nem imagina. Se esta jornada com Paulo falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu recebo a nova vida no Espírito. Essa frase é simples, mas espiritualmente poderosa. Ela sela tudo o que foi entregue aqui. Ela alinha a sua alma com aquilo que Deus está despertando dentro de você. E antes de irmos, eu te peço algo sincero. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir esta palavra. Com alguém que está cansado. Com alguém que está tentando permanecer. Com alguém que perdeu forças, mas ainda ama a Deus. O eco espiritual não para em você, ele se espalha. Que o Espírito Santo continue falando com você muito além deste vídeo. Que ele ilumine seu caminho, fortaleça sua fé, cure suas áreas mais profundas e conduza você para uma vida cheia de propósito, sabedoria e sensibilidade espiritual. A jornada continua e Deus continua com você.